Oi, quinto ano, tudo bom, pessoal? Vamos iniciar aí mais um dia, não é? De atividades. Vamos iniciar agora com matemática, tá certo? Então, vocês peguem o livro de vocês, tá? E abram na página 212, que nós vamos ver um exemplo que dá continuidade ao assunto de hoje. O assunto que nós iniciamos a semana passada, não é? Que foi o assunto sobre adição de fração. Então, nós vimos já aqui como somar uma fração com os denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, nós somamos os numeradores. Não foi assim? Agora, nós vamos ver uma fração, não é? Que tem denominadores diferentes. Como nós vamos somar uma fração com denominadores diferentes? Então, na página 212, aí tem um exemplo. Um exemplo de um canteiro que ele foi dividido em 8 partes, não é? 8 partes iguais. E de manhã, Pedro, o jardineiro, ele plantou 1/4 desse canteiro, né, de violeta. No final da tarde, ele plantou 5/8 de azaleia. Então, no final do dia, não é? Qual foi a fração que representa esse canteiro? Então, vamos lá. Nós sabemos que 1/4 e 5/8 têm denominadores diferentes, não é? Então, vamos ver como vai proceder essa adição. Vamos lá? Logo observamos, né, que os denominadores são diferentes. Então, nós vamos achar a fração equivalente de 1/4. Nós vamos multiplicar, então, por 2, né? Por 2. Denominador e numerador. Tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, multiplicando 2 por 1, 2, não é? E 4 por 2, 8. Então, nós achamos, né? Nós achamos o denominador igual a 5/8. Os denominadores iguais, somamos os numeradores, não é? Da mesma forma, 2 e 5, 7, e repetimos o denominador. Então, a fração, né, do canteiro que ele plantou no final do dia, 7/8. Okay? Então, vamos para a atividade, né? Para atividade 1. Vamos responder a letra A e letra B, ok? Então, na letra A é para somar 4/3 mais 6/5. E os denominadores são diferentes. Então, nós temos que igualar os denominadores. Então, vamos achar o mínimo múltiplo de 3 e de 5, que eles têm que ser iguais, não é? Então, se nós multiplicarmos, né, a gente acha o múltiplo, pode achar dessa forma, né? Multiplicando 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, entendeu? Então, para achar o múltiplo de 3, para achar o 15, nós multiplicamos o 3 por 5 e o 5... Para obtermos o 15, nós multiplicamos o 5 por 3. Então, prestem atenção, ok? Se nós encontramos o múltiplo de 3, foi 15, então é claro que nós multiplicamos o 3 por 5, não foi? Para encontrarmos o 15. Então, se nós multiplicamos o 3 por 5, também vamos multiplicar o 4 por 5 e vamos encontrar 20, não é? 4 vezes 5, 20. Agora vamos encontrar a outra fração, ok? Se nós sabemos que multiplicando o 3 por 5 vai dar 15, não é? 3, né? 3 vezes 5 vai dar 15. E se nós multiplicamos o 5 por 3, também vamos multiplicar o 6 por 3. E nós vamos encontrar o 18. E então vamos somar. Denominadores iguais, somamos os numeradores, ok?
Então, vamos lá. 20 mais 18 é igual a 38 e repetimos o denominador. Então, a fração encontrada, não é? Então, olha, 4 terços mais 6 quintos é igual a 38 quinzeavos, ok? Dessa forma, não se esqueça, o mesmo número que você multiplica o denominador, multiplica o numerador. Denominador, numerador. Você vai encontrar, não é? Fazendo o mínimo múltiplo, encontrando dos denominadores, ok? Então, na letra B, nós temos 5 oitavos mais 7 dozeavos, não é? Então, vamos somar. Primeiro, nós vamos encontrar, não é? O mínimo múltiplo comum do 8 e 12 que sejam iguais. Nós achamos, né? Olha, se nós multiplicarmos o 8 por 3, nós vamos ter 24. E se multiplicarmos o 12 por 2, nós vamos ter 24 também, não é? Então, vamos lá. Nós já sabemos que é 24 e nós multiplicamos por 3 o 8. Para chegarmos no número 24, não foi? Para chegarmos em 24. Então, nós vamos ter bem assim. Se nós multiplicamos o 8 por 3, também vamos multiplicar o 5 por 3, que nós vamos ter 15, não é? 3 vezes 5, 15. Então, vamos somar, repetimos o denominador, que é o número encontrado, não é? Que é o múltiplo comum. Então, nós vamos encontrar agora o do 12. Se nós, para acharmos o múltiplo de 12, nós multiplicamos por 2, então nós vamos multiplicar o 7 também por 2, não é? 2 vezes 12, 24. 2 vezes 12, 24. E vamos multiplicar também o 7 por 2. Multiplicamos, não foi? O 12 por 2. Vamos multiplicar o 7 por 2, que vai dar 14, não é? Então, agora, denominadores iguais, somamos os numeradores. Então, vamos lá, repetimos, não é? O denominador, não é? Encontrado, e vamos somar os numeradores, quer dizer, né? Somar os numeradores. 15 mais 14 é igual a 29, ok? Então, podemos dizer, não é? Que 5 oitavos mais 7 dozeavos é igual a 29 24avos, ok? E na outra atividade, né, na segunda atividade, nós temos alguns problemas. E nós vamos resolver o segundo problema, tá? O problema número 2, porque tem números mistos. E o problema número 1, vocês podem resolver da mesma forma que resolveram a primeira atividade, tá bom? Então, diz bem assim, o problema 2, que em uma padaria foram vendidos 4 inteiros e 3 quartos de bolos pela manhã, e pela tarde foram vendidos 3 inteiros e 1 quinto, né? E 1 quinto à tarde. Então, quantas partes de bolo, né, foram vendidas ao todo? Então, nós vamos resolver essa questão para vocês entenderem como é que faz essa adição com os números mistos, tá bom? Então, vamos responder a número 2 e a número 1 vocês respondem da mesma forma que responderam a primeira questão, tá bom? Então, para resolvermos, né, nós temos 2 números mistos, né? Então, vamos transformar esse número misto em fração imprópria. Lembra, não é? Que eles venderam primeiro, não é? Pela manhã venderam 4 inteiros, não é? E
3 quartos. E pela tarde, 3 inteiros e 1/5. Então, vamos transformar essa fração em uma fração imprópria. E como nós fazemos isso? Como nós, lá no início, nós aprendemos, né? Quando nós começamos a estudar a fração, não é? A gente multiplica o número inteiro, não é? Multiplica pelo o denominador. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. 16 mais o numerador. Então, 16 mais 3 é igual a 19. E repete o denominador. Tá bom? Então, encontramos a fração imprópria desse número misto, né? De 4 inteiros e 3 quartos. Agora, vamos para a segunda fração aqui, com outro número misto. Vamos lá? Nós vamos multiplicar, olha. Multiplica o número inteiro pelo denominador, não é? 3 vezes o 5 é igual a 15, mais o numerador, que é 1. Então, 3 vezes 5, 15. 15 mais 1 é igual a 16. Então, encontramos, né? E repetimos o denominador. Pode repetir o denominador. Então, encontramos, né? As duas frações impróprias, né? Desses dois números mistos. Nós encontramos os números, a fração imprópria dos dois números mistos, né? Dessa fração aqui com os números mistos. Nós encontramos as frações impróprias. Então, percebemos que os denominadores são diferentes. Então, nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum do 5 e do 4, que sejam iguais. Então, sabemos que se multiplicarmos o 4 por 5 vai dar 20, e se multiplicarmos o 5 por 4, também nós vamos encontrar o 20. Então, vamos voltar aqui para as frações. Colocar as frações aqui, ó, para a gente responder, né? Para a gente somar agora. Então, vamos lá. Se nós multiplicarmos o 5, né? O 4 por 5, nós vamos ter 20. Vamos colocar aqui 20 nesse denominador. Então, se nós multiplicamos o 4 por 5, também vamos multiplicar o numerador por 5. Da mesma forma. Então, 19 vezes 5 ou 5 vezes 19 é igual a 95. Vocês podem fazer aquela continha lá que vocês aprenderam lá atrás, tá bom? Podem fazer, não tem problema não. Vezes essa continha que vai dar a mesma continha dessa, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vocês é bom também para exercitar a mente, não é? Então, vocês podem armar a continha assim para responder, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos aqui, olha, que multiplicando, para encontrar o mesmo denominador dessa primeira fração, nós vamos multiplicar o 5, né? Nós vamos multiplicar, vamos colocar o sinal de mais, né? Nós vamos multiplicar o 5 por 4, não é? Multiplicar o 5 por 4, que 5 vezes 4 é igual a 20. Se nós multiplicamos o 5 por 4, nós vamos multiplicar o 16 por 4 também, não é? Então, 16 vezes 4 é igual a 64. Agora, encontramos, né? Igualamos os denominadores, né? Agora, eles estão, eles estão iguais. São 20, né? Os denominadores. E agora, vamos somar. Então, vamos somar. Podem fazer a continha de somar. 95 mais 64, tá bom? 95 mais 64 é igual a 159. 159. E repete o denominador. Então, a quantidade da fração que representa as partes de bolo vendida é 159, 20 avos. Entenderam? Então, encontramos a primeira. Para
resolver a adição de uma fração com um número misto, você tem que fazer todo esse processo. Primeiro, transformar o número misto em fração imprópria, depois encontrar o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores e fazer o mesmo processo da primeira, ok? Então, pessoal, é isso aí, tá? Vocês façam com calma. Se precisar, volte o vídeo. Se precisar, pode ligar também para a tia, que a tia tá aqui para atender vocês, tá? Então, uma ótima atividade para vocês, um bom aprendizado. Espero que tenha ajudado, tá? Beijo!